Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Mais uma vez eu vou declarar aqui que nós precisamos, Senhor Deus, Espírito Santo, da Tua revelação, da Tua ajuda, para compreender, ter um entendimento, Senhor, de tudo aquilo que está escrito por detrás da letra. A Tua palavra é Espírito e vida, e nós queremos compreender o que está escrito no Espírito. A revelação que o Senhor tem para nós neste momento. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a sua ajuda, Senhor Deus, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? O versículo, Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 18, diz assim, ó. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem seus olhos semelhantes à chama de fogo, e seus pés são semelhantes ao bronze polido. Eu conheço as tuas obras, e a caridade, e o serviço e a fé, e a paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Porém eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque toleras aquela mulher, Jezabel, que chama a si mesma de profetisa, a ensinar e a seduzir os meus servos, a cometerem fornicação, a cometerem das coisas sacrificadas aos ídolos. E eu lhe dei tempo para se arrepender da sua fornicação, e ela não se arrependeu. E eis que eu vou jogá-la em uma cama, e aqueles que cometem adultério com ela em grande tribulação, a não ser que eles se arrependam de seus atos. E eu destruirei os seus filhos com a morte. E todas as igrejas saberão que eu sou o que esquadrinha os rins e os corações. E eu darei a cada um de vós conforme as vossas obras. Mas digo-vos, e aos demais em Tiatira, a todos que não têm esta doutrina, e que não têm conhecido as profundezas de Satanás, como eles falam, eu não colocarei sobre vós nenhum outro fardo, mas aquilo que vós tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, a ele eu darei poder sobre as nações, e ele as governará com um cetro de ferro, como os vasos do oleiro. Elas serão quebradas em fragmentos, assim como eu a recebi de meu Pai. E eu lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Aleluia. Nós estamos... eu não vou entrar muito na parte escatológica, mas eu quero entrar numa palavra de bênção para nós nesta noite, amém? Então, essa igreja de Tiatira é uma igreja da época que começou a igreja papal, a igreja dos papas. Então, essa igreja, o Senhor vem e começa a conversar com essa igreja, e ele... Dentro dessa igreja ele fala que tem pessoas que são fiéis a ele, mas também tem pessoas que estão se contaminando com as coisas deste mundo, com a forma deste mundo, com a forma de viver deste mundo. Então nós vamos avançar um pouquinho aqui para nós compreender. O versículo 18 diz assim: o anjo da igreja de Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Então Jesus está dizendo que tem seus olhos semelhantes à chama de fogo e os seus pés são semelhantes ao bronze polido. Então quando João viu o Senhor Jesus, ele viu ele com os olhos semelhantes a chamas de fogo, e os pés como bronze polido. Mas ele falou semelhante. Ele não falou que era de bronze polido.
Ele não falou que era, ele falou que era semelhante. Então, para nossa natureza aqui humana compreender isso, João traduziu da forma que ele compreendeu. Porque era uma coisa tão extraordinária, porque João viu Cristo. Nesse momento que João está descrevendo, ele está descrevendo o Cristo ressurreto. Ele não está descrevendo a pessoa de Jesus, o aspecto de Jesus, ser humano, que veio a essa terra, que se fez homem, que era um homem de dores, que sofreu todas as coisas que ele poderia ter sofrido nessa terra sem ter pecado. Então agora João ele está vendo não o Jesus de dores, ele está vendo o Cristo ressurreto. Então, para ele, é extraordinária a visão que ele tem. É uma visão extraordinária, maravilhosa. Então, João, ele descreve desta maneira para que nós possamos compreender na nossa tão limitada humanidade. Então, para nós compreendermos, ter essa visão que ele tem. Então ele declara que é o Filho de Deus, que tem olhos como semelhantes como chamas de fogo, os pés reluzentes como bronze polido. Então aí ele vai. E aí o Senhor Jesus fala assim para essa igreja no versículo 19, ó, eu conheço as tuas obras. E a caridade, em algumas traduções está com amor. Caridade e amor é a mesma coisa, tá? Então ele diz assim, eu conheço as tuas obras, a tua caridade e o serviço, e a fé, e a paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então Jesus está declarando que eles estão avançando como igreja. Que apesar de todas as dificuldades, apesar de dentro dessa igreja ter pessoas que não são fiéis, ter pessoas que são fornicadores, ter pessoas que são pessoas que não têm compromisso com a verdade, com a sua palavra, mas por ter aquelas pessoas que são fiéis e retém a palavra dele, essa igreja estava avançando. Ela estava avançando. E aí o versículo 20 diz, porém, eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque toleras aquela mulher Jezabel, que chama a si mesma de profetisa, a ensinar e a seduzir os meus servos a cometerem fornicação e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Aqui nós temos duas coisas. Primeiro, a fornicação. A fornicação é você... Eu vou dar um exemplo aqui, trazer para a nossa vida natural. A fornicação, ela é o relacionamento entre um homem e uma mulher fora do casamento. Isso é fornicação. E aqui nós temos as duas coisas. Nós temos isso que eu estou falando para vocês na nossa vida natural. E na nossa vida espiritual é nós também nos relacionarmos com coisas que não são e não fazem parte daquilo que Deus nos ensinou. Ou seja, nós buscarmos a solução para os nossos problemas em outro lugar a não ser Cristo. Nós buscarmos um Deus que não é Cristo. Nós temos relacionamento com outras coisas espirituais que não é apenas Cristo. Tudo que nós colocamos no lugar do Senhor Jesus Cristo, seja o que for, se torna idolatria. Se torna idolatria. Idolatria não é apenas, vou ser bem claro que idolatria não é apenas nós irmos atrás de um santo de barro, de madeira, de ouro, de ferro. Idolatria pode ser idolatrar um pastor, pode ser idolatrar um carro, uma esposa, um marido, um filho. Idolatrar o dinheiro,
o orgulho, o ego, o poder. Tudo aquilo que tira a centralidade de Jesus, porque ele é o centro das nossas vidas, se torna idolatria. E se torna fornicação. Porque nós estaremos tendo um relacionamento íntimo maior com essas coisas do que com o próprio Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz que tudo está nele. Que Deus, ele é o Jeová Jirê, ele é o Deus provedor. Então ele é o Deus provedor de tudo que nós necessitamos, tanto para essa vida quanto para a vida vindoura. Então não precisamos de outras coisas, nós só precisamos de Jesus. Nós só precisamos ter um relacionamento íntimo com ele, como a noiva de Cristo, como a esposa de Cristo. E quando nós, como esposa de Cristo, nos relacionamos com outras coisas que é fora deste casamento entre Cristo e a igreja, que é sua noiva, que é sua esposa, é fornicação, é adultério. Por isso que Deus fala de fornicação, por isso que Deus sempre está falando de adultério, porque é o relacionamento da sua igreja com outras coisas que não é Cristo. Todas as vezes que eu busco outra coisa que não é Jesus Cristo, eu estou cometendo fornicação e adultério. E Deus, a palavra do Senhor diz que Deus odeia, repudia o adultério e a fornicação. E aí ele fala que comem das coisas sacrificadas aos ídolos, ou seja, nós, além de quando nós cometemos esse tipo de coisa, esse tipo de fornicação, esse tipo de adultério, nós vamos nos alimentar dessas coisas. Nós vamos nos alimentar daquilo que é sacrificado a essas coisas, aquilo que é consagrado a essas coisas. Então nós temos dois porém aqui que nos afastam de Cristo. Nós temos dois poréns aqui que vão acabar com a nossa vida espiritual. Presta muita atenção nisso, não vão acabar com a nossa salvação, mas com a nossa vida espiritual, com o nosso conviver e com a nossa intimidade com Cristo e com a sua palavra, isso vai acabar. Isso vai, porque, presta atenção, o Senhor tem, eu sempre falo para vocês, o Senhor tem um plano e um propósito para cada um de nós. Mas o diabo também tem. Ele tem o plano dele para cada um. Aquelas pessoas que não aceitaram Jesus como Salvador, ainda o plano do diabo é levá-las para o inferno. E essas pessoas que ainda não tomaram essa decisão vão conseguir cumprir o plano do diabo. As pessoas que já aceitaram a Cristo, o diabo ele tem o plano de tirar o relacionamento da igreja com Cristo. Porque essas pessoas elas não vão sofrer a segunda morte. Mas as pessoas que não têm intimidade com Cristo, quando o Senhor vier e levar a igreja, essas pessoas elas vão sofrer o dano da segunda morte. Elas não vão sofrer a segunda morte, mas elas vão sofrer o dano da segunda morte. Mas isso é o assunto para uma outra pregação. Então, o Senhor estava chamando a atenção dessa igreja, falando, olha, vocês estão começando a se relacionar com Jezabel, aquela que se diz profetiza, aquela que está trazendo uma doutrina, um ensinamento errado, aquela que está distorcendo a minha palavra e está seduzindo pessoas a distorcer junto com ela e sendo seguidores dela, eles estão cometendo fornicação, eles estão cometendo adultério, eles estão cometendo idolatria e ainda estão comendo, se alimentando das coisas sacrificadas a ídolos e não estão se alimentando da minha palavra. Não estão se alimentando do pão da vida. Estão comendo alimento adulterado. E aí o que acontece com essas pessoas? Elas começam a se relacionar. Elas começam a se relacionar com tudo aquilo que o Senhor Jesus livrou elas. Libertou elas.
Israel foi tirado da terra do Egito, que representa o mundo, que representa as coisas que não pertencem a Deus. E aí, para nós hoje, o Egito é esse mundo. É ter a forma deste mundo e não a forma de Cristo. Então aí, se eu faço isso, se eu deixo essa doutrina dessa profetisa maldita entrar na minha vida, eu começo a ser seguidor dessa doutrina, a me alimentar dessa doutrina, e aí eu começo a participar dessa doutrina. Lembra que a palavra do Senhor, ela diz para nós não entrarmos no caminho dos homens maus. Porque depois que nós entrarmos, nós vamos começar a caminhar com eles e fazer o que eles fazem. Então, quando nós participamos e somos seguidores dessa doutrina, nós entramos nessa doutrina e aí nós começamos a caminhar com essa doutrina. Então eu começo a participar das coisas dessa doutrina. Eu começo a participar eu começo a entrar na roda dos escarnecedores, eu começo a participar da roda dos embriagados, eu começo a participar da roda dos baladores, eu começo em vez de eu estar na comunhão com os irmãos, em vez de eu estar na comunhão com a igreja, eu começo a ter comunhão com as pessoas que não têm Cristo. Se eu tenho um negócio, eu começo a negociar e a caminhar com pessoas que mentem, que enganam, que se prostituem, que fazem fornicação. Então tudo isso acontece com as pessoas que deixam essa doutrina errada entrar na vida delas. E isso é terrível. No versículo 21, o Senhor diz assim, ó, e eu lhe dei tempo para se arrepender da sua fornicação e ela não se arrependeu. Olha só. Gente, fornicação é pecado. A Bíblia diz que a fornicação, ela faz uma pessoa ficar pobre. Porque a fornicação, ela toma todas as riquezas da pessoa. Porque essa pessoa, ela está em desobediência. E o Senhor está falando com os seus filhos. O Senhor não está falando com as pessoas do mundo. A fornicação, ela faz isso com as pessoas do mundo e com os filhos de Deus. Mas o Senhor está chamando a atenção para a sua igreja, para os seus filhos. Que essa fornicação, ela traz pobreza, ela traz miséria, ela traz escassez. Então, todas as vezes que alguém comete fornicação, mais cedo ou mais tarde, a escassez, a miséria e a pobreza vai começar a visitar ela. O diabo começa a roubar. Começa a roubar as riquezas, começa a roubar as finanças. Ele começa a destruir essas coisas. Então presta atenção nisso. Ensina isso para os seus filhos. Fala sobre isso para os seus filhos. Olha, não cometa fornicação. Guarde-se para o casamento. Não se relacione com mulher ou com homem antes de você casar. Isso vai te trazer consequências no futuro. E aí, olha só, ela não se arrependeu. E no versículo 22 diz assim, eis que vou jogá-la em uma cama, vai ficar adoentada. Então, quem comete vai ficar adoentado. Quem comete esse tipo de fornicação, esse tipo de doutrina vai ficar adoentado, e aqueles que cometem adultério com ela em grande tribulação, a não ser que se arrependam dos seus atos. Então o Senhor falou assim, eu pedi para ela se arrepender e ela não se arrependeu. E agora o Senhor está falando, a não ser que se... Olha como o Senhor é misericordioso. Ele está falando assim, a não ser que se arrependam dos seus atos. Ele está dando mais uma chance. Se arrependam disso, não cometam mais isso, não façam mais isso. Não façam, se arrependam que vocês não vão passar por isso. Olha só o versículo 23. E eu destruirei os seus filhos com a morte.
E todas as igrejas saberão que eu sou o que esquadrinha os rins e os corações, e eu darei a cada um de vós conforme as vossas obras. Então, o Senhor, ele esquadrinha os rins, ele esquadrinha o nosso ventre, o que está no nosso ventre. Do nosso ventre deve fluir rios de águas vivas, de dentro de nós, com a relação com o Espírito Santo, com a relação com a palavra, com a relação de intimidade com o Senhor Jesus, tem que fluir vida de dentro para fora. Mas o Senhor está dizendo que essas pessoas que não se arrependem, elas vão sofrer danos, elas vão sofrer morte, elas vão sofrer doenças, elas vão ficar acamadas. E o Senhor vai visitar os seus filhos. E o Senhor diz: e todas as igrejas saberão. Quem são as igrejas? As pessoas. Eu sou a igreja, você é a igreja. As pessoas que têm Cristo são as igrejas. Então as pessoas saberão: olha, aquele ali ficou acamado. Olha, aquele ali morreu porque ele está numa doutrina errada. Aquele ali morreu porque ele tem um ensinamento de fornicação, de adultério. Ele concorda com isso. Olha, aquele ali, os seus filhos foram visitados porque ele comete fornicação, porque ele comete adultério, porque ele se relaciona com esse mundo, com essa doutrina maldita. Ele se transforma, ele tem a forma do mundo e não tem nele a forma de Cristo. No versículo 24 ele diz assim, ó: mas digo-vos e aos demais em Tiatira, a todos que não têm essa doutrina, ou seja, a todos que não aceitaram, que não se relacionaram, que não fornicaram, a todos que não adulteraram, que não comeram o alimento dessa doutrina, um alimento consagrado a ídolos. E o Senhor diz que não tem conhecido as profundezas de Satanás. Olha o que a fornicação faz. Olha o que a fornicação traz para a pessoa. Então, você que ainda não casou, você que é jovem, você mulher, você homem, que ainda não casou, guarde-se para o casamento. Porque senão você vai conhecer as profundezas. A palavra do Senhor fala as profundezas de Satanás. O seu relacionamento vai ser tão íntimo com Satanás que no futuro você vai colher isso. No futuro você vai colher isso. Então, quem participa dessa doutrina, quem comete adultério com essa doutrina, quem come desse alimento, dessa doutrina que não é o alimento do Senhor, não é a palavra do Senhor, ele se relaciona profundamente com Satanás. E Deus está falando com crentes, com os seus filhos. Imagina quem não tem Cristo. Já está nas profundezas de Satanás. Não está só se relacionando, já está. Mas o Senhor, ele é tão misericordioso que ele fala: se arrependa. Se arrependa disso. E comece a andar no caminho, na verdade, na vida, que é Cristo. E aí ele continua aqui no versículo 24, ele fala que não tem conhecido as profundezas de Satanás. Como eles falam, eu não colocarei sobre vós nenhum outro fardo. Então o Senhor não vai colocar fardo. Então aquelas coisas que o Senhor falou ali, eis que eu vou jogá-lo em uma cama, e diz, destruirei os seus filhos. Não vai acontecer com essas pessoas que não se relacionam. Então dentro da igreja tem pessoas que se relacionam com a palavra, se relacionam com Cristo, têm intimidade com Ele é o centro da igreja. Essas pessoas não vão sofrer esse peso. A palavra do Senhor diz em Gálatas 6 que aquilo que o homem planta, aquilo que o homem semeia, isso ele colherá. Isso é fato, é natural, não é nem espiritual. Tudo aquilo que nós plantamos nessa terra, e nós cuidamos, vamos regando, vamos cuidando, regando, nós vamos colher. Ah, mas eu estou regando isso? Quando eu faço isso, eu estou regando? Sim,
Porque além de você aceitar a doutrina, você começa a participar dela, você começa a ir, você começa a experimentar, você começa a gostar. Então você plantou, agora você está regando, agora você está se relacionando. Então, mais cedo ou mais tarde, vai ter a colheita. E aí no versículo 25 o Senhor Jesus diz assim, ó: mas aquilo que vós tendes, retende-o, até que eu venha. Então ele está falando, olha só, ele está falando para aqueles que estão firmes, para aqueles que estão praticando a palavra, para aqueles que estão tendo relacionamento com ele. Ele está falando assim, ó: retende, guarde, continue, persevere, porque você também pode cair. Se você não continuar perseverando, se você não continuar orando, se você não continuar jejuando, se você não continuar tendo relacionamento comigo, que sou a palavra, você também pode cair. Você também pode ser enganado, pode ser seduzido por essa doutrina, dessa profetisa das trevas. Então retende, guarda, fica firme, seja corajoso. E aí no versículo 26 diz assim: e ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, a ele eu darei poder sobre as nações. Aqui o Senhor Jesus já está falando do seu reino milenar, ele já está falando dos vencedores que vão reinar com ele, que vão governar nações no seu reino milenar. Aqueles fiéis, aqueles que mantêm o foco na palavra de Deus, que mantêm o foco no troféu, na coroa. Lembre, a salvação é de graça, é pela graça. Mas as obras nos fazem galardoar o reino dos céus, o reino milenar. Nós vamos reinar com o Senhor Jesus 1000 anos nessa terra. E os fiéis vão receber esse poder de governar sobre as nações que estarão aqui nessa terra. E aí ele continua, ó, no versículo 27. E ele as governará com um cetro de ferro, como os vasos do oleiro, elas serão quebradas em fragmentos, assim como eu recebi de meu Pai. E eu lhe darei a estrela da manhã. A estrela da manhã é ele próprio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então presta atenção. Antes o Senhor Jesus falava, quando estava aqui na terra, ele falava assim, ó: em verdade vos digo. Agora ele fala: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então agora quem fala, quem revela, quem traz a verdade, quem nos direciona, quem governa a nossa vida é o Espírito Santo. É a ele que nós temos que ouvir.